Atenção, ouvintes e internautas da Rádio Interativa. Estamos no Povoado Forte, a aproximadamente 10 quilômetros da sede da cidade de Inhuma. Aqui iremos iniciar a série Empreendedorismo que dá certo. Granja Lopes. Aqui vamos mostrar as instalações, conversar com o proprietário para provarmos que empreender no nosso município vale a pena. Vem conosco e vamos conhecer. Iremos falar agora com o proprietário, administrador da empresa. Ele que começou o seu negócio, como muitos empreendedores, pequeno e principalmente sonhando. Carlos Lopes. Partiu de onde a ideia de começar em uma área que não é comum para o nosso município, a área de granja. Partiu de quê? A ideia de começar a fazer investimento nessa área. Então, na verdade, não teve assim um ponto referência, até mesmo porque não tem uma granja de ovos aqui no nosso município. Então, foi algo que veio mesmo, a gente sempre buscou empreender, a gente tentou em outras áreas e de repente veio algo no meu coração, Deus colocou algo no meu coração desse tipo. E eu conversei com a minha esposa, que sempre esteve ao meu lado, conversei com meus pais, com minha família e botamos para frente. Muitos sem acreditar, às vezes até a gente mesmo chega a um ponto que não acredita, por ser algo assim incomum, né? Algo que não é comum na região. Mas a gente começou, a gente botou para frente o projeto com a ajuda da família, os amigos sempre incentivando, mas a principal ajuda veio de Deus e de dentro de casa, da esposa e da família. Sempre dizendo não desiste nos momentos difíceis. E a gente construiu o nosso primeiro galpão, a gente alojou 100 aves, isso foi em 2019, setembro de 2019. Daí para frente a gente veio só ampliando. É certo que todo investimento necessita de capital, planejamento e principalmente autoestima. O que você pode nos relatar a respeito desses fatores? Autoestima, investimento e acreditar em si próprio, que é uma das ferramentas principais do empreendedorismo. Então, a gente, na verdade, quando a gente começou, eu fiz esse planejamento, isso foi algo particular, como eu falei no início. Eu fiz esse planejamento, coloquei no papel e só então eu pude divulgar. Divulguei para a família, para os amigos, principalmente a família. E investimento, a gente começou mesmo só com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem. A gente não tinha condições financeiras e a gente, pouco recurso que a gente tinha, a gente investiu, entendeu? E graças a Deus era uma coisa incerta e que hoje a gente já tem como certo um bom retorno financeiro. Carlos Lopes, a partir de qual momento começou a ter retorno no seu investimento? A partir do 6º mês, a partir do alojamento, a gente já tem um retorno. Lógico que o retorno que eu falo não é um lucro líquido ainda, mas que a gente já cobre as despesas da granja e já começa a entrar um retorno que a gente já pode colocar ali como se fosse um investimento do galpão, do primeiro galpão, da estrutura física. Iremos agora mostrar as dependências, todos os setores, passo a passo, como começou, onde começou e a qual estágio já está esse empreendedorismo. Bem, aqui foi onde tudo começou, como vocês podem ver as instalações. Aqui a gente montou essa estrutura com muita dificuldade, como a gente já vem relatando com o Francisco. A gente montou essa estrutura para 100 aves, alojaria mais, caberia mais, mas a gente só tinha condições de botar 100. E hoje está servindo de fábrica de ração, de depósito. Esse aqui já foi o segundo galpão, nosso segundo galpão, a gente alojou aqui de início 200 aves. A gente já está no segundo alojamento dele, ele está hoje com uma capacidade para 300 aves. 3, 2, 1. Esse daqui foi o nosso terceiro galpão, com capacidade de 300 a 400 aves. A gente tem aí em torno de umas 350 aves aqui. Importante destacar o manejo. Como a gente vende um ovo caipira, caipira é o manejo. Tá isso, como vocês podem ver, a galinha à vontade, no habitat natural delas. Estamos agora aqui no último galpão, onde nós temos aqui alojadas 500 aves na fase de pré-postura. Convido agora
para estar adentrando aqui no ambiente para a gente conhecer melhor. Aqui, como vocês podem ver, nós temos um alojamento, um galpão construído com a capacidade de alojar 500 aves. Aqui nós temos os comedouros pendular, com capacidade de 15 kg, 16 kg de ração, onde a gente coloca a ração 2 vezes ao dia, pela manhã cedinho e às 3 horas da tarde. Porque é importante que elas durmam com o papo sempre cheio, né? Para ter um desenvolvimento melhor. Porque é importante que elas durmam num ambiente propício. E é importante também que a galinha ela não passe fome nem sede. Para que ela chegue na fase adulta, na fase de produção, sem nenhum tipo de atraso. Porque todas as vezes que a galinha tem um ambiente mais ruim, um manejo mais ruim, ela vai atrasar na postura. Atrasando na postura, vai dar prejuízo para o criador. Aqui ao fundo vocês podem observar essa estrutura aqui, que são ninhos, a gente chama de ninheiro. Porque como elas estão na fase de pré-postura, a gente já tem que estar preparando o ambiente para quando elas começarem a produzir o primeiro ovo, elas já ter o local adequado para estar se aninhando, né? E, enfim, trazendo a produção. Então, Francisco, com relação à produção, a gente começou, como eu havia falado, com 100 aves. Quando a gente começou a produção, a gente conseguia colher até 80 ovos por dia. Hoje a gente já tem uma capacidade aí, a gente já está colhendo aí acima de 500 ovos dia. E com esse galpão aqui chegando à plena produção, quando ele chegar no pico da postura, que é o linguajar que a gente usa, a gente vai estar produzindo aí cerca de 800 ovos dia. Em relação ao comércio, o meu foco sempre foi o grande comerciante, o supermercado, na verdade. Meu foco sempre foi esse. Embora começasse pequeno, mas o foco sempre foi o comerciante. A gente começou aí, como eu disse, com 70, 80 ovos dia. A gente conseguia manter por aqui mesmo, as vendas. Chegava um amigo, comprava, um vizinho, a família sempre ajudando, entendeu? Aí a gente começou a ir atrás dos comerciantes, que foi uma fase um pouco difícil. Foi um pouco difícil, até muito difícil. Porque como é que a gente ia entrar num comércio com um ovo diferente, um ovo mais caro, entende? E aí vem a questão do marketing, vem a questão da conversa, vem a questão mesmo de arregaçar as mangas. E aí a gente conseguiu colocar em alguns comércios em uma. Aí logo em seguida a gente aumentou um pouco mais a produção, a gente foi para o comércio de Ipiranga, a gente já tinha em uma em Ipiranga. E aí logo em seguida a gente aumentou mais um pouco, aí a gente já tem em uma Ipiranga e Valença. Francisco, hoje eu sou um testemunho que o empreendedorismo na comunidade forte, começando do começo e tem força de vontade, vai para frente. O nosso amigo Carlos montou essa granja, como você viu, acabou de fazer essa imagem aí, facilitou até a vida de nós cidadãos aqui do Forte. Antigamente, para a gente comer um ovo, tinha que deslocar 10 km de distância, comprar um ovo nenhuma. Hoje, está aqui a 100 metros de casa. Se eu não puder vir aqui comprar, a gente manda um WhatsApp, o cara entrega na casa da gente. Isso facilitou muito a vida da gente. E eu, como vizinho, um amigo e colega de trabalho, ele sempre teve esse sonho de montar um empreendedorismo que desse certo. Como ele diz, já tentou investir em sabão, líquido, essas coisas. Hoje ele investiu no negócio, graças a Deus, Deus está iluminando a vida dele e está subindo. Cada vez vai aumentar, cada vez vai dar mais lucro para ele. E, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Eu acompanhei toda a fase do processo que Carlos fez. Você está vendo hoje, ele começou do começo, do início. Hoje você está vendo o tanto de ave que ele produz hoje e ovos para a comunidade. Isso facilitou a vida até dos cidadãos. Vem comprar o ovo no terreiro de casa. Falando sobre a melhoria da comunidade, sobre a venda de ovos e tudo, facilitou. Ainda tem um caso que ele também gerou emprego. Hoje o Carlos, certo que está no começo, mas ele já gerou 3 empregos, fora a família. Um cara que era empregado, hoje é um empregador. E Deus futuramente vai empregar 5, 10, com fé em Deus. Só complementando o que o Júnior acabou de falar, a questão da renda e do emprego para a comunidade. Hoje a gente já consegue pagar uma diária, colocar um diarista. Hoje a gente já tem funcionários fixos, são 3 aqueles que nos ajudam.
que já tem, no final do mês, já tem como ter a sua rendazinha no bolso, seu dinheirozinho no bolso para ir lá na feira, para ir lá no supermercado, sustentar a sua família, comprar mantimento para dentro de casa. E isso é muito gratificante. E eu procurei dar a mão para aqueles que também me deram a mão lá no início. A gente procurou priorizar, que foi a nossa família. E como vocês puderam ver, foi um sonho que hoje já podemos dizer que é uma realidade. E eu quero deixar aqui uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi e sempre tenho ela em minha mente e meu coração. É que para o empreendedor, comece como der, comece como dá, comece com o que tem, depois vai aperfeiçoando. Porque vale a pena, é muito gratificante ter um sonho realizado com o nosso esforço. E sempre humildade acima de tudo. Por mais que você cresça, no estágio mais avançado que você chegue, mas sempre com os pés no chão, sempre com humildade, que humildade é o princípio da sabedoria.